Boa noite, pessoal. Mais uma semana nós estamos aqui ligados, conectados no Ativa Pira. A ideia do Ativa Pira é realmente ativar em você aquilo que você tem de melhor, porque com certeza há muita coisa boa em você ainda que você ainda não conhece. Então nós queremos startar isso dentro de você, na tua alma, no teu espírito, tanto com histórias e também pelo poder da palavra. Aqui quem fala mais uma vez é o Rafael e eu estou aqui também com o Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, pastor Ederaldo. Tudo bem? Estamos aí mais uma terça-feira firme e forte, né? Deu uma falhadinha há uns dias aí, tava com uns probleminha técnicos, mas agora tá show de bola. Estamos firme e forte. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma entrevista muito boa. A gente tava conversando aqui, já deu uma expectativa muito grande e eu creio que ela vai ser suprida. Tudo bem? Então hoje a gente tá com o pastor Ederaldo, que está se apresentando. Pastor, fica à vontade, viu? Ok, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilha aí para o máximo de pessoas que você puder. Já manda o link aí para todo mundo, hein? Meu nome é Ederaldo Lima, né? Sou do pastor presidente, fundador da Igreja Família nas Mãos de Cristo. Estou muito feliz por esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, extraordinário. Em nome de Jesus. Família nas Mãos de Cristo. Então aqui quem fala com você é o pastor Ederaldo e a gente já vai começar aqui com uma pergunta para a gente poder aproveitar esse pouco tempo que nós temos. Quem é o pastor Ederaldo? Pastor Ederaldo é um homem apaixonado pela vida, apaixonado por Jesus, pela família. Deuses. Ou você serve a Deus, você serve a Mamon. Você está em cima do muro. Deus não te quer nesse lugar. Aí eu olhava para ela assim, você falou pro pastor, amor, de mim? Falou, amor, eu nem converso com o pastor. Eu não tenho nem ideia quem é o pastor. Assim, não tenho papo com ele e tal. E aí eu acabava o culto e ia pro forró. Ia cantar forró, tinha show. Às vezes eu ia fazer 3 shows por noite. Sexta, sábado e domingo, cada dia 3 shows. Né? Fazendo abertura de shows para Franca Guiar, banda Calcinha Preta, banda Calypso e tantos outros. Essa era a minha vida. Certo. E aí, através da minha esposa, eu fui conhecendo e uma coisa eu gostava daquela igreja. Quando a banda, o Ministério de Louvor ia louvar, eu não gostava, porque eu sou músico, então o ouvido, nossa. Mas quando o pastor entrava para trazer a palavra, eu comecei a entender. Porque ele lia a palavra e ele trazia para os dias de hoje. Então ele era muito claro. Então eu comecei a entender e eu ficava aqui naquilo na minha cabeça. Aí foi nascendo essa paixão por Cristo, porque eu comecei a entender. Porque até então você olha a Bíblia, um livro preto, difícil de ler, mas quando você entende, tudo muda. E é interessante, né, pastor? Porque o que você falou faz muito sentido, acho que para muita gente que tá assistindo a gente, né? Porque às vezes está em casa, tem a esposa, tem o marido que não frequenta e às vezes fica insistindo de uma forma que não é a forma correta. Que nem você testemunhou, né? Que a mudança nela causou a transformação do seu pensamento, a transformação da sua atitude. Você começou aí a frequentar. Então, acho que isso é muito legal, né? Porque o maior testemunho, o testemunho nosso é a maior forma da gente pregar o evangelho, né? Com certeza. É a maior forma de a gente alcançar outras pessoas é o testemunho da gente. Isso fica bem claro, claro quando a gente escuta um testemunho real. Porque às vezes a gente não acredita, né? Ah, na minha casa não vai dar certo, na minha família não dá certo, mas quando a gente escuta, a gente vê que é possível. Você vê que interessante, olha que coisa, você que está nos assistindo. Minha esposa me ganhou para isso, com muita sabedoria. Como ela tentava chegar do culto e abria para ler algum versículo para mim, amor, vamos. Eu sempre, na hora dela ir pro culto, amor, por que você não falta hoje? Vamos conversar. Quer dizer, teve o dia inteiro eu não conversava. Aí na hora dela ir pro culto, era um negócio do cão mesmo, né? É. Aí o que ela fez? Ela mudou a estratégia. Tá aí a dica, hein, para quem está nos assistindo. Ela chegava do culto, normal, e ela começava a falar assim, nossa, amor, hoje, por exemplo, falou sobre arrependimento. Gente, olha que ensinamento maravilhoso. Mas deixa pra lá, e aí, como é que foi a banda de forró? Ela começava a perguntar coisas da banda de forró e ela me deixava curioso. Aí eu falei, não, o show foi bacana e tal, mas como assim que foi legal lá? Como assim? Porque ele falou um negócio lá, mas bobeira, amor, e aí? Vai ter quando o próximo show? Ela começava a me deixar curioso. Isso ajudou muito, despertou algo em mim, né? Ela foi de sabedoria, ela não me confrontava. Você tem que ir, porque senão você vai pro inferno. Você tem que... Não, ela me deixava curioso. Uma dúvida minha, uma pergunta aqui, baseada na experiência do senhor. Por que normalmente, talvez 95% dos casos, é a mulher que se converte primeiro? Pois é. A minha resposta é simples. Eu acredito que a sensibilidade da mulher. O homem, ele tem vergonha de se expor dos seus sentimentos.
de expor o seu arrependimento, de pedir um perdão, de falar, olha, eu errei, olha, eu estou triste. Normalmente, o que você tem? Não, nada não. Eu falo, não, nada não, não estou bem. Ele, não, a mulher fala. A mulher expressa, ai, eu não estou... Então, na minha visão, essa sensibilidade da mulher que faz com que normalmente ela dê o primeiro passo. E muitas vezes não só na área do evangelho, viu? Eu conheço muitos casos que de repente está até me assistindo por aí, que é a mulher que dá o primeiro passo para tudo. Eu, por exemplo, era um exemplo. Quando nós compramos nosso apartamento lá em São Paulo, porque eu entendi na palavra que se eu errar e eu falar assim, não amor, você está certo, me perdoe. Não tem discussão. A discussão é porque um quer defender a tese a sua certeza. Não, mas porque sua mãe veio aqui, porque... Não, poxa, mas é minha mãe. Ah, mas o problema é zero. Aí começa a discussão. Quando você fala, não, realmente, amor, eu errei. Eu estou errado, você... Então você assumir o seu erro e pedir desculpa é você conquistar uma liderança. Tem homem que não sabe conquistar liderança dentro da sua casa. Ele impõe. E a melhor liderança é a conquistada, não imposta. E aí muda tudo. Até abdicar muitas vezes, né, do ego de estar certo, né? Ah, eu não tô errado, então eu não vou pedir desculpa. Eu não tô errado, eu não vou ir falar com ela. E muitas vezes a gente precisa ceder também, né? Nossa, muito. A gente precisa ceder, né? Se a gente abre esse espaço, né, as coisas fluem, porque tipo assim, a própria pessoa normalmente, né, no caso contrário, ela se sente com a cabeça pesada, né? Porque, nossa, eu dei mancada lá e ele veio pedir desculpa por mim. Gente, isso acaba... ensina. Isso constrange, porque a pessoa espera o quê? Vai debater. Então você desarma a pessoa. Isso em qualquer relacionamento. Quantas vezes eu já pedi desculpa para minha filha? Hoje ela tem 13 anos, filha, o pai estava errado mesmo. Me perdoa, desculpa pai, me perdoe. Então eu estou ensinando princípios. Eu não posso ser um líder, isso até no ministério. Sim. Quantas vezes eu chamo os líderes, os pastores, meus pastores, gente, reunião, fale dos meus erros. Não, pastor, ok, não, onde eu estou errando, por favor. Eu preciso esse feedback, eu preciso saber, eu não sou o dono da razão, eu não sou o perfeito, eu erro. Então você começa que você fica em paz e você começa a ter um respeito em quem está ao seu redor, uma confiança, né? Principalmente dentro de casa, onde tudo começa. Então, esse conceito que a gente está conversando sobre essa estrutura da família, sobre essa ideia de ter uma família em harmonia, sim, talvez porque hoje, nós aqui, pelo menos presente, muitos que estão nos vendo, sejam cristãos, né? Sim. Pode ser que um ou outro não, né? Mas hoje a família está em deformidade, né? Ela está vivendo uma anomalia por influência social, por influência midiática. E quando o senhor fala do homem conquistar a sua autoridade, aí me vem uma pergunta aqui. Ele tem que conquistar porque ele perdeu, ou porque ele não teve, ou porque ele não tem? Ele tem que conquistar porque ele não tem. E por que ele não tem? Porque ele não aprendeu isso quando ele estava lá com a mãe, com o pai. Aí já veio o histórico, já vem lá de trás. Este homem que, antes de chegar nesse ponto de casar com essa mulher, de viver essa vida, ele tinha uma vida na casa dele. Aí é que mora o que era a questão. Muitas vezes vem de um lar onde viu o pai e a mãe brigando, um xingando o outro, se destruindo, mágoa, pai bêbado, pai não sei o quê, não teve exemplo. Tem muitos que nunca ouviu o pai falar, filho, vem cá, o pai te ama. Então esse cara começou a nascer dentro dele crenças, certezas que limitam ele. Famosas crenças limitantes. Então ele se relaciona com uma mulher, gosta, casa, então ele traz aquela malinha do que ele viu, ouviu e sentiu. Então, talvez de forma inconsciente ele reflete esse comportamento. Exatamente. A partir ali dos 7 anos, até uns 7, 8 anos, a criança começa a desenvolver aquilo que ela viu, ouviu e sentiu. Então, quando a gente trabalha com libertação também, quando eu vou fazer a libertação em alguém no nosso gabinete, primeira coisa que eu faço, me conta a tua história, tua infância. Porque se eu arrancar a raiz, acabou. Agora não adianta eu abanar a mosca e não tirar o lixo. Porque se eu abanar a mosca e não tirar o lixo, a mosca vai voltar. Então a maioria de homens, a gente teve culto de homens esses dias na nossa igreja. A minha dificuldade com homens é identificar o que aconteceu lá atrás. E aí a outra dificuldade, eles falarem. Teve homem que já foi violentado. Ele não vai falar facilmente para qualquer pessoa. Teve homem que fala olha a ignorância. Ignorância pela falta do conhecimento. Para que eu vou falar eu te amo para ela? Ela sabe. Para que eu vou falar para meus filhos eu te amo? Eles não precisam. Meu pai nunca falou isso e eu estou aqui e não morri.
Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento. Eu vim de um lar destruído, praticamente. Meu pai destruiu, acabou com o casamento. Eu com 7 anos de idade. Minha mãe me criou sozinho. E nem por isso eu trouxe essa bagagem para o meu relacionamento. Ainda mais depois que comecei a conhecer o Evangelho. Falei, não vou repetir isso. Não quero ser. Então eu sou um homem casado com uma única mulher. Um pastor casado com uma única mulher. Ponto, meu único casamento. Eu poderia ter trazido aquele mau exemplo, mas não. Então hoje a dificuldade desses homens assumir uma liderança e ajudar a mulher a crescer, a casa a crescer, é que eles levam na brincadeira. Não, porque ninguém disse eu te amo, não morri. Não tem nada a ver. Quando o homem te desarma, ele fala assim, realmente, eu não sei o que é amar. Falar eu te amo. Eu não sei o que é dar um abraço no meu filho, na minha filha, falar você é a princesa do pai. Sabe por quê que muitas meninas se relacionam muito rápido e muito cedo e saem de casa? Falta da paternidade, falta do carinho do pai, do homem, do sacerdote. Filha, você é a princesa do pai. Filha, você é especial. Então ela sente bacana. Nossa, conheço muitas que não sabem o que é o carinho de um pai. E aí vai crescendo, trabalho, escola, faculdade, ouve aquele, você é lindo, nunca ouviu aquilo, ela se derrete e sai. Não vou generalizar, mas a grande maioria. Então, infelizmente, o homem, ele não sabe qual é o papel dele. Ele não tem noção do papel dele. Quando Deus falou ali, logo no comecinho, olha, vem cada um, você vai dar o nome, ó, aqui são os animais, vai lá, pode dar os nomes. Deu responsabilidade. O homem não sabe o que é isso. Então é a mulher que, em muitos casos, é a mulher que tem que pôr o prego, é a mulher que tem que acontecer um barulho, é a mulher que tem que sair para olhar. O homem não tem atitude. É o homem que a criança está bagunçando. Vou chamar sua mãe, hein? Vou chamar sua mãe. Cara, como vai chamar sua mãe? Você é o pai? Fulano, o menino aqui, ó. Olha o nível que nós estamos. Disso é pior. Mas ele vem do histórico lá atrás, né? E aí tem o poder do evangelho que faz o homem entender e mudar. Isso é fantástico. O senhor falou sobre paternidade, né? Me veio uma pergunta sobre paternidade. Claro. Né? Antes do senhor começar a falar, porque acho que é o caminho que a gente está seguindo aqui. Existem homens que são excelente pai. Sim. E um péssimo marido. Sim. E mães que são excelentes mães, mas péssimas esposas ou vice-versa. O porquê desse choque? Sim. Isso é muito sério, sabia? E é mais comum do que a gente imagina. É a mesma coisa que eu falei, vem lá de trás. Qual que é o problema? A falta de diálogo entre um casal faz com que muitos casais estão morando na mesma casa, convivendo coisas comuns, mas não se conhecem. É como se fossem dois estranhos na mesma casa. Isso é muito sério. Tem muitas situações que a mulher faz que o marido descobre depois através de... por exemplo, tem mulher que chega, o marido chega em casa, ela comprou alguma coisa em casa e o marido não sabe. A rua inteira sabe. Depois que ele vai saber, mãe, o que é isso? Que eu comprei. Mesma coisa o homem. Tem homem que sai, que alguém liga para a mulher, o fulano tá aí, peraí, ele tá aqui. Não tá. Então a falta de diálogo, a falta de se conhecer, de falar sobre tudo, faz com que o casal comece a se estranhar um com o outro e se apegar mais ao filho. Por quê? Porque o filho é pequeno, começou do zero. E ambos vieram de famílias, de criações diferentes. Aí entra o quê? Agora vem a cereja do bolo, o orgulho. Meu amigo, o orgulho é um negócio que eu vou te falar. É um querendo defender sua tese, que eu falei, e coloca orgulho. Então como que eles vão se relacionar? Então eu costumo dizer, gente, quando eu ministro para casais, são 16 anos ministrando para casais, eu e minha esposa, os filhos são para raio. Então o que vocês dois fazem vai refletir nos filhos. A criança pode estar lá no outro cômodo brincando. Se o bicho estiver pegando aqui, ele vai ouvir lá. O que tem de crianças que a gente trabalha com trauma, com feridas, desde pequenininho. Esses dias uma criança, um tempo atrás, chegou em mim, eu conversando com algumas crianças, gosto muito de conversar com as crianças, falou assim, e aí, essa semana, quando foi a última vez que seu pai te deu um abraço, ou sua mãe? Nem lembro. A outra, semana passada, a outra, hoje. Tal. Aí outra, pastor, eu acho que só quando eu nasci. Eu falei, é mesmo? Conta mais. Por quê? Pastor, porque eu não me lembro. Acho que só quando eu era bebê.
entender que nunca mais. Se não for tratada e o evangelho apresentado, ensinado e curar essas feridas, ela pode reproduzir isso no relacionamento dela, quando ela crescer. E aí que ela vai se apegar a quem? Ao filho ou à filha quando nascer. Por isso se dá ao apego tanto ao filho e à filha. Depois acaba não assumindo tanta responsabilidade de esposa ou... Excelente. Entendeu? Não tem a Entendi. base, né? Entendi. Eu falo demais, né, gente? Não, tranquilo. Dá pra gente ficar aqui a noite inteira só escutando você só. Gente, compartilha aí, gente. Compartilha aí agora. Manda o Exatamente. pessoal, deixa o seu joinha, faz seu comentário. Segue aí, ó, Ativa Pira, segue aí, viu? Viu? Eu vou voltar na paternidade. Posso? Meu favor? Pode, não, pode ir tranquilo. Eu vou voltar na paternidade aqui. Ok. Há 12 anos atrás, um psicólogo, pastor, eu conversando com ele, né, contei um pouco da minha história para ele. Né? Ele falou para mim o seguinte: olha, na minha opinião, acho que você deveria ter um contato com uma família normal, que é pai, mãe, os irmãos, para você entender o funcionamento de uma família. Claro que eu peguei aquilo, né, entendendo que era uma pessoa já com experiência, com estudo, um pastor já de muitos anos e tal. E só que na realidade, por quê? Porque eu cresci num contexto que eu fui criado por avós, fui criado por tios, né, com os irmãos e tal. Então essa referência mesmo da presença do pai, da presença da própria mãe, eu não tive. Aí ele me orientou a ter esse contato. Claro que eu sempre tive esse contato com amigos, conhecidos e tal, então eu tinha noção de como era. Só que quando eu me casei com a minha esposa, e tive a minha primeira filha, minha menina, a Alice, eu não tive dificuldade de entender a minha responsabilidade como pai, mesmo não tendo toda essa estrutura. Eu não tive. Tanto é que recentemente eu preguei na igreja que a paternidade, baseado talvez na minha experiência particular, talvez não seja uma realidade de forma geral, mas baseado na minha experiência, preguei que a paternidade é algo insubstituível. É algo que o homem tem e que realmente isso flui de dentro dele. Isso flui de dentro dele, a paternidade. Sim. Ela flui de dentro dele. E por isso que eu perguntei para o senhor a respeito de ser um excelente pai, mas de não ser um excelente marido. Porque, desculpa, só pra... Quando eu tive a minha filha, nós tivemos... É exatamente isso que você falou. Nasce um pai. Primeiro filho, não sei como é. É automático, nasce. Mesma coisa a mãe, nasce. Né? Então por quê? Porque está começando do zero. Você imagina que... Aí que está a questão. Esse começar do zero, se a gente tivesse, quando nós estávamos lá com nossos pais, nossas mães, nos ensinando, nos instruindo, entendeu? A questão é que a gente começou do zero e ninguém nos ensinou muitas coisas. E aí nos tornamos, às vezes, né, começamos a ter práticas de coisas que a gente aprendeu na raça. Né? E cabe a nós, né, começar a mudar esse cenário, né? Porque se a gente vira essa chave, as próximas gerações não vão sofrer com isso. Vão ter algumas dificuldades, que é normal, só que vai estar já, vamos dizer assim, usar essa palavra, pré-moldados já a manter da maneira correta, né? A agir já da forma correta já, né? Exatamente. Vou te falar mais. Tudo pode mudar em uma pessoa. Tudo pode mudar. Desde quando você ativa esse gatilho mental, essa chave. Eu não quero ser assim. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Eu quero. Tudo é uma decisão. Estar aqui hoje nesse estúdio foi uma decisão. Né? Amar é uma decisão. Ser um homem melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor é uma decisão. Então tem pessoas que decidem esperar pelo outro. E eu conheço centenas de casais. Porque não, porque ele, porque ele, porque ele. Quantos desses casais que eu ouvi ela falando, porque ele, o problema era a mulher, não era ele. Ou vice-versa. O cara falou tanto mal da mulher, o problema não era a mulher, era ele. Então quando você entende e toma esse choque de realidade, você fala, olha, quer saber? Eu aceito, eu preciso mudar. Eu reconheço. O problema é meu. Isso, o problema é eu. Isso. Eu preciso mudar. Porque se você mudar, todo mundo da sua casa, todo mundo ao seu redor. É que nem você comentou, né? A sua esposa mudou e através da mudança dela, transformou a sua mudança. Senão eu não iria mudar. Então, tipo assim, se você tá achando que o problema é ela, começa a mudar você. Porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Se eu começo a mudar, a mudança automaticamente começa a transparecer nela também, né? Exatamente. Isso em todas as áreas. Ministerial, familiar,
né? Conjugal, profissional, né? Em todas as áreas. Eu entendo uma coisa, quando eu chego em um lugar, ou quando alguma coisa chega até mim, não é para ficar parado, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, não é difícil entender o que Jesus sempre explicou, né? Quando Jesus falava o poder das perguntas, né? Percebe que Jesus sempre perguntou. Ele respondia uma pergunta com pergunta. Mas por quê? Entenda o que você quer. Jesus provocava a pessoa a entender. Porque se você não se entender, mudar pra quê? Se eu sou perfeito. Você não vai mudar. Não. Posso ler alguns comentários aqui? Opa, Pode ler, vamos pode lá, ler. vamos lá. Não, O pessoal pode quiser ler. fazer alguma pergunta aqui, fique à vontade, aproveita, né? O pastor Ederaldo aqui, alguém bem experiente no que diz respeito à família, a pai, a mãe, a filha, a esse tratamento, a como vencer os desafios, porque a família realmente é um desafio, né? Você manter a família de pé, manter a família forte, porque ela é a base da sociedade. Nós sabemos que ela é atacada de muitas formas e de alguma maneira. Então você pode fazer uma pergunta aqui, tá bom? Fique à vontade. Aqui tem deixa eu achar aqui, Viviane Castro, dizendo, aí, esse pastor Obrigado, Viviane. sabe, eu vou falar demais aqui, ó. Bora. Hugo Ricardo, este é o nosso pastor. Viviane Castro, gente, que tema maravilhoso, é tão importante, parabéns. Michele Lima, este é o nosso pastor, FMC, né? Família Nas mãos de nas Cristo. mãos de Cristo, Piracicaba. Nossa família foi transformada depois que conhecemos o nosso pastor Ederaldo Lima. Hugo Ricardo, mais uma vez, Piracicaba, glória a Deus. Obrigada, pastor, por cada puxão de orelha. Cidinha Araújo, tá Um bom? abraço, Cidinha, beijão. Aqui estão dando um abraço pro Gui. É o Cezinha. Cezinha. Congrega com ele lá. Cezinha, Que desde bênção. criança, bem dizer, a gente já conhece já ali Ai, do que bairro legal, já. é mesmo? É. Que bacana. Aqui a Rose, né? Que intermediou esse contato Foi, aqui. Rose, Show de secretária. bola. Meu pastor é uma bênção. Obrigado por tanto, por tudo, né? Então, é isso aí, gente. Esse tema, família, a gente tentou combinar alguma coisa, mas o combinado ele fluiu de uma forma completamente diferente. Aqui teve alguém dizendo aqui FMC Piracicaba. A FMC Em São Paulo, né, onde tudo começou. Né? Tudo começou em São Paulo, na sala da minha casa, há quase 8 anos atrás. E o primeiro culto foi dia 16 de novembro de 2014, na minha sala. Tinha, acho que, 16 pessoas. Acho que foi, se eu não me engano. 16, se eu não me engano, foi isso. Começou lá. E aí, de lá a gente foi para uma garagem. De uma garagem a gente alugou um salãozinho. Ficamos 6 meses. Ficavam pessoas na calçada. Aí tivemos que ir para outro salão. Ficamos 8 meses, que não cabia de gente, até a gente estar onde nós estamos hoje, lá em São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos. E aí, começou lá a sede. E aí, já pode contar? Como Pode, como fica à vontade. pode ficar à vontade. E aí, tranquilo, trabalhando lá. Todos nós temos uma equipe lá em São Paulo também maravilhosa. Isso me faz poder ficar tranquilo aqui em Piracicaba, né? Então a gente começou, a minha esposa fala que eu sou um caça-talento. Eu gosto de treinar gente. Eu gosto de ensinar. Amo, me espelho muito em Jesus. Como pega pessoas cruas e ensina, né? Tem muitas pessoas que sabem fazer, mas não quer. Então, claro que sempre existe exceção. Eu prefiro pegar quem não sabe nada, mas eu trabalhar essa pessoa, que normalmente dá muitos frutos. Porque tem gente que sabe tocar, mas não quer tocar. Sabe louvar, sabe ficar numa porta, sabe recepcionar, sabe pregar, mas não quer. E tem aquele que não sabe, mas quer, né? E aí a minha esposa com um desejo, sempre teve um sonho, desejo de morar no interior. E a gente começou a orar, e fomos para algumas cidades conhecer, né? Várias cidades e nada. Aí um dia nós estávamos em Olímpia, tiramos 3 dias, 4 dias de folga, e no parque aquático lá, e um bebezinho, uma criança lá se perdeu, e a mãe desesperada, o parque lotado, a gente na piscina, a gente começou a falar, moça, seu filho vai se encontrar, nós vamos orar agora. E começamos a orar lá na piscina, deu 10 minutos, parque lotado, o marido dela encontrou o filho. E aí trouxe, muito obrigado, e tá, e começou a conversar, e ela falou pra minha esposa assim, vocês moram onde? Ela falou, a gente mora em São Paulo. E você? Ela falou, eu moro em Piracicaba. Aí minha esposa, nossa, meu sonho é morar no interior. Ela falou, antes de você pensar em mudar para qualquer lugar,
Conheça Piracicaba. Olha o nome. É uma não lembro o nome piracicabana dela. legítima essa daí, tenho certeza. Raquel, um beijo pra você, Olá. Raquel. E aí minha esposa colocou isso na cabeça. Aí acabou, fomos embora, acabou os dias de folga. Aí minha esposa começou a pesquisar casas para alugar em Piracicaba. Aí a moça comparando a São Paulo, né? Olha, amor, eu falei, será que isso é verdade? E tá, vamos marcar um dia pra fazer um bate-volta lá? Vamos. Aí marcamos um sábado e viemos. Passamos o dia inteiro aqui, fomos na Rua do Porto, tal, conheceu, perguntou para algumas pessoas, amamos. E voltamos para casa. Orando, Senhor, será que é lá? E orando. E fomos visitar Bragança Paulista. A gente foi orando. Depois de 3 meses, amor, tem uma casa lá, vamos lá ver? Viemos de novo para cá. E já viemos com outros, olhando algumas casas e tal. Resumindo, alugamos uma casa aqui. Deus foi confirmando. A gente começou a ver tanta casa e Deus não falava nada. Eu nunca esqueço, como se fosse eu. Já estava no meu escritório, olhando algumas casas no computador. Quando eu vi uma casa no Sol Nascente, no bairro Sol Nascente, desse lado aqui, ó, do lado direito, eu vi claramente a voz do Senhor. Esta é a casa. Eu chamei a minha esposa, amor, Deus está falando que essa é a casa. Amor, como assim? A gente nem viu, não sei. Essa é a casa. E nós fomos para essa casa. Viemos conhecer a casa. Fechamos o contrato com a casa. E foi nesta casa que começou a igreja em Piracicaba. Eu vim para Piracicaba para abrir igreja. E eu falei para os pastores, gente, vamos morar em Piracicaba. Fiz uma reunião com todo mundo. Ô, pastor, não, uma direção de Deus e tal. Porém, eu vou vir 2 vezes por semana, eu venho aqui para São Paulo. Pega 2 horinhas de estrada, a gente fez os cálculos de tudo que a gente precisa, tranquilo, não tem problema. Aí um pastor amigo meu, pastor Lázaro Marcelo, se estiver assistindo, um abraço, pastor Lázaro. Ele falou assim, pastor Deraldo, você não está indo lá só para morar não, tem propósito. Eu falei, sério? Ok. Aí chega no Sol Nascente, vejo uma igreja X de um lado, outra do outro. Falei, a igreja aqui não vai ter, né? Porque tá cheio de cercado de igrejas. Ok. Fevereiro mudamos. 7 de fevereiro. Em março começa a pandemia. E aí para tudo, lockdown, todo mundo em casa. E aí antes minha esposa foi... A gente precisava de alguém para montar os móveis. A gente não conhecia ninguém. Aí nós passamos uma sorveteria lá no Sol Nascente. 2 moças muito simpáticas. Minha esposa, moça, sabe quem monta móveis aqui? A gente tá mudando agora e tal. E a moça olhou assim e falou, conheço. Quem? Meu marido. Falou, é mesmo? Inclusive deve estar assistindo. Joelma, um beijão pra você. E aí nós, ok, minha esposa tal, pegou o telefone dela, foram lá, montaram o guarda-roupa. E começou a pandemia. Aí minha esposa em contato com a Joelma, falou, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô com medo dessa pandemia, eu tô com medo. Aí minha esposa, não, meu marido é pastor e tudo. Hã? Ele é pastor? Não sabia que era pastor. Porque ela falou, se soubesse que eu era pastor, eu não teria ido em casa, porque ela morria de medo de pastor. Se soubesse que eu era pastor, eu não teria ido em casa. E aí, conversa vai, conversa vem, Deus me deu um algo para fazer todos os dias, ao vivo no meu canal no YouTube, à meia-noite. Todos os dias, orando com o pastor. Eu tinha uma palavra e orava e a palavra. Certo. E ela começou a assistir, que montou os móveis com o marido. Ela, a família, começaram a assistir. Todo mundo assistindo, Piracicaba. Aí quando a pandemia deu uma... Falei, gente, a gente conversou pelo WhatsApp, tudo, olha, se vocês quiserem marcar um dia para vir aqui em casa, a gente faz um discipulado. Né? A gente fica aqui umas 7 semanas e eu trago estudo bíblico para vocês. Aí eles vieram uma terça-feira, na garagem lá de casa, aqui no Sol Nascente, lá no Sol Nascente. 8 pessoas. Aí na outra terça, 15 pessoas. Aí depois 20. Então a gente chegou a 30 pessoas no quintal. Aí quando faltava um tema para terminar, um dia, que eu estava apresentando temas assim, apresentando o evangelho para eles, maioria católicos, né, de outras. Aí eu falei, gente, semana que vem vai ser o último. Tem a igreja aqui, X aqui, tem outra igreja aqui do outro lado, ele só me vem aqui, então vocês vão para uma dessas igrejas. Quando eu terminei, ele falou, pastor, que negócio é esse? Não, o senhor que apresentou o evangelho para nós, o senhor que vai ser nosso pastor, a gente não vai para lugar nenhum. Eu falei, gente, mas onde é que eu vou para vocês? Ele falou, pastor, agora explica para nós sobre ofertar, dizimar, explica aí, porque a gente vai alugar um salão aqui. E aí começou, falei, gente, começamos a fazer cultos nessa garagem. Eu louvava, eu dirigia o culto, eu pregava, né? Minha esposa ajudando. Começou ali. Aí hoje a gente alugou a igreja, já tem 1 ano e meio que estamos com a igreja lá, né? Já ali na Elias Fausto, no Sol Nascente, e tá uma bênção. E aí começou o Ministério FMC aqui, pelas mãos do Senhor. De 14 em uma garagem, em 2014, 14 não, 16, né? 16 em 2014, veio para 30 em 2020. Aqui, pois é, você vê? Então, no total, somos quase 200 e pouquinho, talvez. Eu ia perguntar sobre o que é ser pastor, mas você já respondeu praticamente tudo, porque o senhor veio para cá não
para pastorear. Veio com outro objetivo, mas corre nas veias. Né? O chamado persegue. Persegue. E eu vou te falar, olha, é incrível. O pessoal lá na nossa igreja, na sede, fala assim, pastor, onde o senhor colocar os pés, pode começar um trabalho. Porque eu vejo um Jesus que curava, que ensinava, e ele, depois que ele curava, ele falava assim, agora vai, que a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então ele não falava, ó, te curei, olha, agora você me segue. Não, ele deixa as pessoas seguiam espontaneamente. Então eu me espelho nisso. Minha função é ensinar o evangelho, apresentar as boas novas. Eu amo ensinar. E a pessoa fica à vontade. Só que conforme a pessoa se relaciona e começa a... Todo mundo quer Deus. A grande maioria quer Deus. Só não confia. Em muitas igrejas e muitos pastores. Essa é uma questão. Sim. Então quando a pessoa pega essa confiança, a pessoa quer, né? E eu vou te falar, eu amo. Eu não tenho, para mim não tem tempo ruim de ir numa casa, fazer uma visita num lar. Eu amo isso. A prova viva, né, daquilo que, né, a Bíblia reflete é que realmente é a ovelha, né, que acaba escolhendo o pastor, né? E isso é real. Isso é real. Então é uma coisa assim que, você vê, eu era cantor de forró. Eu nunca imaginei ser pastor. Aí depois que eu me converti, comecei a ir para a igreja com a minha esposa, eu falei, agora eu não vou cantar nunca mais, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no último show, numa casa de show que tinha em São Paulo, chamado Patativa. Vocês já ouviram falar. Aí eu estava lá fazendo um show, umas 5.000 pessoas, a banda, as dançarinas, e eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez nos meus ouvidos. Esse povo que está aí dançando, fumando, bebendo, se prostituindo, eles estão fazendo isso porque a música que você está cantando está incitando eles a fazer isso. Eu te quero edificando vidas, não destruindo. Aquele show, nem terminei o show. Acabou aquela música que eu cantei, entrei pro camarim. O senhor estava já frequentando a igreja? Já estava indo. Eu ia pra igreja e cantava forró. Ia pra igreja e cantava forró. Ia pra igreja e cantava forró. Tava, né? Aí ali eu chamei o empresário e falei, me leva pra casa. Só que eu tinha vergonha de falar que era por causa de Jesus. Uhum. Mas era Max, meu nome artístico. Max, o pessoal quer tirar foto, o pessoal falando que quer tirar foto com ninguém, me leva pra casa. E daquele dia em diante, nunca mais subi no palco para cantar forró. Quantos anos? Foi quantos anos trabalhando no forró? No forró? Puxou. Nossa, eu vou falar para você a verdade. Desde os meus 10 anos de idade que eu trabalho com artes. Primeiro fiz artes cênicas com José Mojica Marins, Zé do Caixão, teatro. Estudei teatro. Aí fiz uma peça teatral, que nessa peça eu tinha que cantar. Aí foi quando entrou a música. Então lá eu tinha acho que uns 17 anos de idade, mais ou menos. Então muitos anos. E aí de repente eu me vi dentro de uma igreja. Eu falei, nunca mais eu vou cantar. Deus permitiu eu ficar 1 ano de banco. Para eu entender o que é isso, para eu entender o evangelho, para realmente eu me converter de verdade. Depois que isso aconteceu, eu recebi a primeira oportunidade. Cara, estamos aqui com o Ederaldo, uma oportunidade para ler um versículo. Eu nem sabia que a igreja dava oportunidade, eu tremia. Falei, mas não quer um amigo, não, vai lá, lê qualquer coisa. Falei, caramba, e eu tinha acabado de ler Romanos 10, nunca esqueço. Romanos 10, né? Aí eu olhei, falei, como ouvirão se não há quem pregue? Aí comecei. Aí falou, ainda bom, poder e canta, né? Canta um louvor. Falei, caramba, que louvor. Aí eu cantei um do Kleber Lucas. Gente, foi, e aí começou. Até chegou o dia, toma o microfone aqui, ó, pastorei aqui, igreja aqui, ó. Foi quase isso. Aí um dia, depois de muitos anos já, claro, ia ter um evento de jovens. Aí eu ficava na mesa do som, eu já ficava na mesa de som ali. A gente vai fazer um evento de jovens, tal, Ederaldo, você vai pregar. Falei, eu? Mas eu não. Primeira vez que eu preguei. Minha esposa fala até hoje, mas eu pedi para a igreja, eu não tinha conteúdo, eu não sabia. Entendi. E eu só mandava a igreja abrir a Bíblia, abre e tal e leia, abre não sei o quê, eu lembro até hoje. Você passa num estudo praticamente, né? Não dava coisa só. E aí eu preguei até hoje eu lembro o tema da minha primeira palavra, Jesus ou Barrabás, quem você escolhe? Quem você quer que esteja no seu meio? Só que eu não, em vez de eu explicar, eu só lia. E ali 6 pessoas aceitaram Jesus, na minha primeira pregação. E eu ficava até, aí eu chamava o pastor, vieram aqui na frente, preciso orar. Então eu comecei assim, pessoas dando oportunidade, e aí eu falei, poxa, eu preciso, né? Aí fui indo, fui estudando. Começou a pegar o gosto, né? Para pegar o gosto, para entender o meu chamado.
Pode. Não, você vai falar desse tema, que eu ia fazer até outra pergunta meio fora. Se eu fizer a pergunta aqui, você não vai fazer. Né? Não, eu falo, é porque a gente tem pouco tempo, né, pra falar tudo que a gente quer. Se a gente, que nem a gente tava falando de paternidade, a gente podia decorrer só nisso e ir pra outros temas. A gente quer conhecer um pouco você. E eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Porque é nítido que você tem um trabalho especial com família, né? Sim, sim. É nítido, a gente escutando, a gente percebe, o nome da igreja já carrega. Sim. Alguma... E como começou esse trabalho com família? Porque, vamos dizer assim, que a igreja já trabalha com família, só que a gente percebe que você é bem específico, né? Sim. Numa área familiar, que eu acho que é muito interessante, muito interessante. E como que você começou realmente, assim, a tratar com as famílias, bem direcional mesmo. Sim. 6 meses de convertido, eu tinha saído do forró e tudo, e minha esposa, amor, vamos na casa de uma amiga minha, né? E pra gente bater um papo e tal, uma amiga em comum de trabalho. Cheguei lá, essa amiga da minha esposa estava com outra amiga, intercessora do ministério e tal, há 6 anos, e eu 6 meses, e ela 6 anos. E aí do nada ela começou a falar assim, não, porque eu não sei meu relacionamento, começou a falar do relacionamento dela. Eu olhei pra ela assim e falei, então por que você não muda esse homem? Mas como? Aí Deus começou a me usar, através de você. Aí comecei. Minha esposa olhou assim pra mim, ela começou a chorar na minha frente. Aí eu lembro que até brinco até hoje mesmo com a minha esposa. Eu falei, você ficou com inveja? Porque eu era novo convertido e Deus já estava me usando. Eu brinco com ela até hoje, né? Um beijo pra minha esposa, a Nilda Lima, Eduarda Lima, um beijo, minha filha. E ali começou. E eu comecei, eu clareei a mente dela de como ela mudar a vida daquele homem. E ela olhou assim, meu Deus, nunca ninguém me falou isso, nunca... E eu fiquei até assustado, porque eu nunca tinha feito isso, nunca... E aí eu comecei a entender minha vocação, né? Junto com a minha esposa, de edificar lares, casal, família. Então hoje na nossa igreja, Deus envia família, não é uma pessoa, vem a família. Ontem mesmo nós estávamos numa casa, uma família, eu e minha esposa. Então assim, começou aí, 6 meses convertido, sabe? Eu costumo dizer que quando você começa a entender o evangelho e você começa a acreditar, mesmo sem você ver, é igual o vento. Eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Então quando você começa a ter essa convicção, você não tem dúvida quando é Deus que está falando. Você vai lá e faz. Então eu aprendi na raça sobre isso e vi que, falei, gente, aquela moça sendo restaurada, entendendo o que Deus queria para ela naquele relacionamento, então começou aí. E aí em diante, perdi a conta hoje de quantas famílias, né? E quando você aprende a ouvir a voz de Deus, é diferente, né? É diferente, né? Então Muda o senhor tudo, fala né? bastante como quem realmente aprendeu a ouvir a voz de Deus, né? Diferenciar a voz de Deus da voz do mundo, da voz do diabo, da voz das pessoas, da voz do eu, Do coração. coração, entendeu? né? Você encontrar ali a voz de Deus, aquilo que Hebreus fala, capítulo 4, versículo 12, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, quer dizer, uma espada de 2 lados, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Olha que forte. Forte. Então quando você começa a afinar seus ouvidos para isso, tanto é que aí entra a liderança, né? Enquanto Deus não falou algo comigo, nós não saímos de São Paulo. E a gente viu muitas casas. Quando Deus falou, esta é a casa, eu só falei, amor, Deus está falando que é essa casa. Mas com certeza, eu falei, certeza. E ela sabe, quando eu falo que Deus fala, eu falei, então, amém, vamos lá conhecer essa casa. Bom, passou por Bragança e parou em Bragança. Piracicaba, né? Porque sabe que Bragança é a terra de Josué Gonçalves, né? Um Exato. cara que tá... Pra gente competir com Josué Gonçalves, né? Não é fácil, não. Inclusive, fomos até a igreja dele, estava fechada. Falei, já que nós estamos aqui, vamos lá conhecer, né? Já fui ministrado Não por foi de ele. Deus. Não, eu pensei que a gente ia morar em Bragança. Imagina, era para estar aqui mesmo. E, assim, o senhor tem qual foi o seu maior desafio aqui em Piracicaba? Houve alguma dificuldade nessa construção, né, praticamente quase uma fundação de uma Sim, igreja, sim, né? dos Houve algum obstáculo? Porque a gente sabe que há uma dificuldade no pastoreio, né? Sim. O pessoal vê o pastoreio como algo simples. Muitos até desejam ser pastores, mas não entendem ainda profundamente a responsabilidade de ser pastor. A pergunta que eu ia fazer está baseada no apóstolo Paulo, né? Que Deus ele replica hoje as mesmas ações que foi replicado na vida do apóstolo Paulo no livro de Atos, no capítulo 9, né? Duro será para ti, né, recalchutrar, lutar contra os meus agrilhões, né? Agora você vai aprender o quanto é bom
padecer pelo meu nome, né? É verdade. Agora, houve algo assim que, sei lá, o senhor teria para dizer, para falar? Claro, eu costumo dizer que quando você olha para um ser humano, qualquer pessoa, e você pede para Deus, Deus me mostra como fazer para que esta pessoa entenda, através da minha vida, o teu evangelho. Como? Para cada um é de um jeito. Então, a maior dificuldade é você olhar para aquele povo, o pessoal que está começando, você olhar assim, cada um com uma ideia, cada um com uma crença, cada um com um jeito. Ó, pastor, porque eu fumo, hein? Ó, porque eu bebo, hein? Ó, pastor, eu não vou largar para pagode, hein? Falei, ok, não largue mesmo, hein? E não deixe de fumar mesmo, hein? Continua. Então, você vai na contramão do mundo. Porque ele não vai parar de fumar, ela não vai parar de fumar, nem de beber, nem de pagode, seja o que for. Porque você tem. Porque isso já fazem. Falta sabedoria. Quando o Espírito Santo convence, é diferente. Então a maior dificuldade é você saber como começar o assunto para este grupo de pessoas. Então eu comecei, por exemplo, eu me lembro com o primeiro tema que eu trouxe para esse pessoal, com os 8 que estiveram na minha casa. Inclusive eles devem estar assistindo agora. Gente, hoje nós vamos falar sobre para que servir a Deus? Será que precisa mesmo servir a Deus? O que vocês acham? Ou não? O que vocês acham? Aí eu queria primeiro poder as perguntas, como Jesus fazia. Ouvir deles. Pastor, acho que não precisa, acho que basta ter Deus no coração, acho que não precisa estar da igreja, tocado na igreja. Aí eles mesmos me deram as ferramentas da necessidade deles. Então a maior dificuldade é você ter paciência e sabedoria para avaliar. Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que você fala ABC, ganhou a pessoa para Cristo. Tem outros que tem que ficar 2 meses evangelizando para tentar ganhar. Entendeu? Porque cada um tem uma história. Cada um teve um contato de alguma forma com o evangelho. E na maioria das vezes, decepcionante. E aí é como se fosse um cirurgião. Você tem que ser detalhista e isso exige paciência, persistência. É onde muitos pastores erram. Não tem paciência. Pastores hoje em dia dificilmente na casa de alguém. Não tem paciência. Você não quer nada com ninguém não. Desiste fácil. Desiste fácil. Tem algumas famílias em São Paulo que eu me lembro que um pastor, que era o meu pastor querido, que eu amo muito, ele fez um trabalho de evangelismo numa casa, uma família. Aí quando terminou, e aí pastor, cadê a família? Aderaldo, o povo não quer nada com nada não. Você quer saber de brincar, de dar risada, não sei o quê. Eu já parei lá. Falei, pastor, eu posso ir? Meu filho, não vai não, você vai perder tempo. Pessoal, posso? Deixa eu tentar? Pode ir. Aí marquei e fui. Fiquei lá mais 7 semanas na casa. Ganhamos todos. Estão até hoje, sem nenhum sair da nossa igreja. Desde o começo. Estamos até hoje na igreja. Quer dizer, se você, a maior dificuldade é isso. Tem dia que não dá vontade. Só um parênteses rapidinho que eu pegar um gancho aqui. Favor. Então tem gente que Deus quer salvar e vai ser através de você. Isso. Não vai ser através de Paulo, de José, de Josefina. É através de você que Deus está querendo salvar muita gente por aí, viu? Esse aqui é o maior exemplo que nós podemos ter aqui do que o pastor Ederaldo está dizendo. Pessoas que estão servindo a Deus até hoje. Mas o senhor sabe, pastor, que eu tive muita dificuldade no início. Hoje fazem 15 anos que eu estou pastoreando. No início, né? No início não. Né? Por um bom tempo. É lidar com a frustração. É lidar com... eu alimentava muito a expectativa em muitas pessoas, né? E que não supria depois. Isso era um problema meu. Tinha a ver com a pessoa. Até eu aprender depois e entender que eu tenho que investir, que eu tenho que me dedicar a ela. Sim. E ainda com a possibilidade de ela não permanecer, às vezes, Acontece. cristã junto com você ou não permanecer no teu ministério, que é uma frustração também. Hoje eu sei lidar tranquilamente com isso, né? Mas eu sofri bastante com esse sentimento, porque realmente é complicado. Tem gente que nem o senhor tem uma facilidade muito grande aí para poder tratar de pessoas, cuidar de pessoas, convencer pessoas. Né? Na verdade, que o poder de persuasão espiritual, que não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com técnica humana, não tem, o poder de persuasão espiritual, que é baseado na palavra de sabedoria e na palavra de conhecimento, que é o dom do Espírito, está nítido no senhor, que acho que quem conversar com o senhor consegue perceber, né, uma palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Mas no geral não é assim, né? No geral, assim, no pastoreio geral, eu não quero criticar outros pastores, acho que cada um tem a sua debilidade, tem as
as suas potencialidades, mas no geral há uma frustração muito grande. Eu estava comentando com o senhor a semana passada, com o senhor, antes da gente vir para cá, que no caso de Piracicaba realmente existe muita frustração no pastoreio aqui, de várias igrejas, né? De várias igrejas. Justamente por quê? Porque ele não permaneceu na igreja de Paulo, de José, ou porque ele se afastou. Exato. E muitos se frustram e até acabam abandonando o chamado, né? Exatamente. Pastor, tem membro hoje da nossa igreja aqui em Piracicaba que já está frequentando a igreja há 5 anos e nunca se batizou. Se batizou com a gente. De pessoas, 15% da igreja vem de outras igrejas. E o que eu ouço das pessoas? Pastor, nunca ninguém me ensinou como o senhor ensinou. Nunca ninguém me deu uma atenção e parou para me ouvir, olhar no olho e parou. Isso que eu falo. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu quero ser pastor, o que eu preciso? E a minha resposta foi, como que está a sua casa? Você para para ouvir os seus da sua casa? Quando sua esposa vai falar, você para para olhar ela, larga o celular, larga tudo, fala, olha nos olhos dela. Começa aí. Porque um pastor ele tem que dar atenção. Porque a pessoa ela quer falar. Ainda mais agora, com essa tecnologia, o povo está aqui, ó. Então, o pastor ele tem que ter essa tem que dar atenção. Então você começa a entender que as pessoas estão carentes de atenção. Ela só quer uma atenção. Hoje o vice-presidente do ministério, o pastor Ademir Felipe, pode estar me assistindo aí agora, que ele ficou lá na sede, um dos meus braços direitos, como toda a equipe lá, sem palavras. Por isso que eu estou aqui, que a equipe, eu estando lá na sede ou não, tudo funciona. Porque eu não posso centralizar em mim, nem devo, tem que ser em Cristo. Senão eu não poderia estar aqui, já estou ensinando aqui também o pessoal de Piracicaba. Ele, quando ele se converteu, ele sofreu um acidente a 160 km por hora. E a mãe dele estava irmã, e a mãe dele morreu. Quando ele não era convertido. E aí chegou até mim. Pastor, tem um amigo que capotou o carro, a mãe dele morreu e ele está se culpando e ele quer tirar a própria vida. Falei, vamos lá. Quem é ele? Eu quero conhecer ele. Aí nós fizemos um projeto que a gente chama de Projeto Família Feliz, que é um projeto que a gente anuncia o evangelho, a pessoa não precisa vir para a igreja. Nós vamos até a pessoa. A gente fica lá um período na casa da pessoa, uma vez por semana, apresentando o evangelho. Se são 6 semanas, na terceira, 4 ela está perguntando onde que é a igreja. Só que isso dá trabalho. E aí ele foi. Pronto. Ganhamos ele para Cristo. Ele foi para a igreja. O culto acabava 9h30, saía de lá 15, fechava a igreja 15, 10 para as 10. Eu ficava com ele, às vezes, na calçada até quase meia-noite. Precisava falar. E às vezes eu falo, ok, Ademir, depois a gente conversa então. Beleza, então. Aí minha esposa depois, dá atenção para ele. Minha esposa tem uma sabedoria, não é porque minha esposa não, mas olha, o pessoal só vê o pastor Ederaldo Lima. Mas a minha esposa, ela é uma base assim que Deus colocou para mim. Amor, dá uma atenção para ele. Não quebra uma árvore, não quebra um galho. Entendeu? Eu nunca imaginei que hoje ele ia ser o vice-presidente do ministério. Estou falando de muitos anos atrás. Então assim, é isso que as pessoas precisam. Atenção. Alguém que, até os nossos filhos. Ô pai, às vezes eu vejo pais e crianças, ó pai que eu pintei, não sei o quê. Ah, tá, lindo, tá bom filho, o pai tá conversando, bonito. Para tudo, oi filho, deixa eu ver o seu desenho, deixa eu pegar. Nossa, que desenho que é esse? Atenção. As pessoas não estão dando mais atenção uma para outra. Elas preferem rir olhando para uma tela. Não tem confronto, né? Exato. Você entendeu? Não tem confronto. Não tem confronto, exatamente. Pra gente resumir aqui o nosso papo, a gente tem ainda mais aí quase 10 minutos. Claro. Passou Esse, rápido. esse passou rápido. Passa rápido demais. Quero voltar. Aqueles já se convidando. Não, o convite já tá aberto já. O convite já tá aberto. Você não precisa nem se convidar. O convite já tá aberto pra gente voltar, porque realmente a gente tem muito que aprender com você mesmo. Imagina, a gente aprende um com o outro. Fale sobre o slogan da FMC. O evangelho todo para toda família. Isso, é o isso? evangelho todo para toda a família. Isso. Para toda a família. Isso. Eu falar para você, achei excelente. Falar do evangelho todo. O que é o evangelho todo? O evangelho todo. Para quem não entende. Isso. O evangelho todo é um evangelho cristocêntrico, na qual Cristo é o centro. É um evangelho sem mancha, sem a minha ideia, o meu costume. Uma coisa é eu não gostar de ir para a praia. Outra coisa é eu impor como uma doutrina na igreja que é proibido ir para a praia, ir à praia. Então, o evangelho todo é o evangelho que te constrange. É um evangelho que te faz enxergar, te coloca do avesso, para você reconhecer onde você está errando. Não um pastor ficar te carregando no colo, não um pastor ficar apontando para você, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar. Não.
Então o evangelho todo é um evangelho que você aprende, entende e te constrange. Vou dar um exemplo. O celular. Não sei se vocês são da época de vocês, aquele celular que não era de touch, era botão. Aí chegou esse celular de touch. Como é que liga? Ué, tem botão não, é? Não, é aqui liga. Ah. Aí chegou o WhatsApp. Que é isso? Não, é aqui, é um aplicativo, ó, tal. A pessoa foi ensinada, ela aprendeu a mexer com o celular e com o WhatsApp. O evangelho é a mesma coisa. Quando você tem paciência para ensinar o evangelho todo e ela entende, a pessoa se apaixona por esse livro. As pessoas não querem muitas vezes Jesus, não é porque ela não quer, é porque ninguém explica, ela não entende. Aí entra o Romanos 10, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Primeiro, como vão invocar a quem não conhece? Não vai invocar. Você tem que ir para a igreja, a pessoa não vai para a igreja. Você pode chamar, ela não vai para a igreja. E ela já teve o contato, mas ela não vai, porque ela não entendeu. Quando ela entende, começa a fazer sentido. Hoje o ser humano só faz aquilo que faz sentido para ele. Se não fizer sentido, para que a pessoa pegar um domingo, sol, calorzão, deixar ele tomar cerveja, deixar ele estar com os amigos, para ficar 2 horas dentro da igreja? Enquanto ela não... Agora, quando ela entende o evangelho todo, ela começa a perceber que a família dela toda precisa disso. Aí é que está o que da questão. É o evangelho que confronta, né? O evangelho que transforma. Hoje em dia as pessoas, eu vejo muito pastor quer induzir as pessoas ao que ela deve fazer, ao que ela deve seguir, a doutrina da igreja, mas a maior doutrina é o evangelho, né? Acabou. Deus constrange a gente nos nossos pecados, Deus constrange a gente nas nossas falhas, né? Exato. Ó, não precisa forçar, né? É tão simples, né? Como a gente começa a sentir no interior da gente. Esse é Deus falando com a gente, né? É que às vezes a pessoa fala, mas é o interior da gente, mas é Deus falando com a gente no interior da gente para que a gente entenda aquilo que a gente não está correto. Exatamente. Tem uma frase anônima, né? Que diz o seguinte: o reino de Deus, né, é a resposta total de Deus para a necessidade total do homem, né? Olha que bênção. O evangelho, né? No caso, é a resposta total de Deus para a necessidade total do homem. Exatamente. Pastor Rafael, você vê, a maioria das pessoas que estão no nosso ministério, a maioria, tinha algum tipo de vício. Fumava, tal, acabava o culto e ia acender o cigarro. Ai, pastor, tranquilo. Eu nunca... Quantas casos já vi com várias situações de idolatria, de imagem, eu nunca, não precisa falar. Quando você apresenta o evangelho, ai, pastor, eu estou parando de fumar. Por quê? Só para... Não, pastor, realmente, as pregações que o senhor prega, eu estou entendendo que isso não tem nada a ver comigo. Entendeu? A igreja é o que é pregado em cima de um púlpito. A igreja é o que é ensinado ali. Se você ensinar uma igreja a ser madura, é através da pregação. É através do púlpito. E aí você tem uma igreja madura. Você começa a ter uma igreja madura. Uma igreja que começa a enxergar as mudanças internas. Porque o meu testemunho pode ser de um carro que eu comprei? Pode, não tem problema nenhum. Mas o principal testemunho é o que eu mudei internamente. Quando eu comecei a ir à igreja, eu usava uma jaquetona, boné aqui assim e tal. Todo estilo, né? Todo cara de mal, né? E eu comecei a perceber o tempo, né? Porque você acaba se vestindo também pela influência do ambiente. Esse papo que a pessoa fala assim, eu faço tal coisa porque eu gosto. Não. Algo te fez gostar, né? Com certeza. Algum lugar, algum ambiente. Agora, a pergunta é, será que isso que você gosta realmente ele é plausível para você fazer no momento? Você deve fazer? É lícito você fazer no seu caso? Mas quando eu comecei, então eu ia dessa maneira. O tempo passou, né? O tempo passou e eu comecei a gostar de outra roupa. Simples assim. Porque realmente estava no ambiente. Não que usar uma jaqueta seria errado se eu continuasse usando a jaqueta ou se eu continuasse usando o boneco, mas eu acabei me adequando ao ambiente que eu estava. Eu acabei me adequando. Eu preferi porque aquilo me atraiu mais naquele momento. Entende? Agora, quando se trata de um vício que o senhor está falando, né? A pessoa ela tem vício de algo, do álcool, né? Do tabaco ou qualquer outro vício, realmente, quando nós, como pastor, impõe que a pessoa tem que abandonar, a gente já perdeu ali aquela alma. Isso. Literalmente a gente já perdeu ali. Acabou ali, esquece. Não, você tem que... Porque na verdade ela sabe que ela tem porque está fazendo mal para ela. Sim. Então ela não precisa que eu fale para ela que ela tem. Ela precisa entender que o poder do evangelho vai dar força para ela vencer
aquilo que é mais forte do que ela. Exatamente. É essa linha que eu trabalho. É isso que eu vejo em Jesus. Você não precisa ter estresse e nem... Não, só ensina. Eu costumo dizer que você não precisa nem convidar pessoas para ir para a igreja. Não que não vá convidar. Sim. Os olhos das pessoas, elas vão ver a pregação em você. É pela influência. Você prega para os olhos. Exatamente. Uma coisa, pastor, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Posso fazer um teste aqui com vocês rapidinho? Pode. Ó, pega a mão de vocês e faz assim, ó. Os dois. Tá. Isso. Ó. Olhando para mim, tá? Agora fecha e põe na bochecha. Eu vim pra cá e... Por que você colocou no pescoço? Porque eu olhei. Você não me Fiquei ouviu. muito Você... fixo, Exatamente. Fiquei muito fixo, né? Falei, ele vai armar alguma pegadinha, mas não vai pegar eu. Pegou. As pessoas... Não, mas eu vim aqui. Você eu liberta vim pelo aqui, não, pescoço. Eu vim, não, eu fiquei pensando, e agora eu vou pra bochecha mesmo, vai ficar mais feio ainda. As pessoas, elas quase não nos ouvem. Nossos filhos não nos ouvem. Nossa esposa muitas vezes não vai ouvir. O mundo está nos observando. Você vê? Você olhando para mim, eu falando claramente, você... Pai, eu falei bochecha, não falei pescoço. Sim. Entendeu? Então é assim que a gente aprende. Mais um ditado anônimo aqui. Mais um ditado anônimo que as suas atitudes, elas falam tão alto que quando você fala, eu não consigo te ouvir. Uau, Essa é boa, é basicamente boa. isso, né? Que o senhor tá... Exatamente. Show de bola. Vamos ler aqui mais um comentário? Só pra Vamos pra gente encerrar, né? Porque já tá dando... Nossa, pode ler. Pode ler? Então eu vou ler aqui, ó, o comentário do Jefferson Oliveira, não, né? Vamos ver Glória se a estava Deus lá perto pela do sua vida, meu César. pastor. Eu cresci na igreja, mas só me converti e me batizei quando conheci e entendi a palavra verdadeira. lindo. Aqui está o Fábio também, Fábio Oliveira, que está dizendo o seguinte. Agradecemos também. Acho que tá mais pra cima. Temos sempre que agradecer vocês por cada ensino que nos traz. Então tá aqui o pastor Deni, Vieira, Lima, Anilda Lima, Adenir, Felipe, Adriano. Tem bastante e gente pastor comentando. Ederaldo, né? Isso, Então ele tá... são todos pastores do nosso ministério. Então ele está agradecendo todo o Que pessoal, né, pelo ensino e pela palavra, tá? Franceildo Oliveira, né? Isso. As pessoas têm que entender que a verdadeira terra do ditado, aqui se planta, aqui se colhe, é o coração e tem muito espaço para o plantio. Né? Muito bem. Se planta no coração, né? Se colhe. Exatamente. Então Olha que quero benção. deixar aqui o meu agradecimento a todo o pessoal que acompanhou do início até o final dessa live. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de cada um. Eu peço gentilmente que você compartilhe essa live, que você copie o link, mande no privado para alguém, porque tem uma mensagem de Deus para a família profunda que o pastor Ederaldo deixou para nós aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E siga a nossa página, no nome de Jesus Cristo. Quero agradecer o pastor Ederaldo. Pastor Ederaldo, muito obrigado. Né? O senhor não sabe o quanto foi prazeroso, né, ter esse bate-papo, embora curto, mas foi muito prazeroso conversar com o senhor, né? Uma carisma incrível. Obrigado, glória a É Deus. incrível essa carisma aí, é diferente, né? Não é à toa que o senhor veio para Piracicaba para um propósito, né? E Deus ele acabou guiando para outro propósito, baseado realmente nesse pastoreio que fervilha, né, nas suas veias. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ederaldo. Se o senhor quiser fazer algumas considerações aí, fique à vontade. Quer deixar eu falar antes só? Eu já entrego pra ele. Você tá nervoso? Não, eu já entrego pra ele já, né? Deixa ele dar as considerações, daí ele fica à vontade, né? Não, pastor, muito obrigado. Agora ele até quebrou. Eu falo tudo já que tinha pra me falar já. Pode repetir. Não, mas muito obrigado mesmo por você estar aqui. Foi prazeroso demais. Muita sabedoria, que nem o pessoal falou, muita sabedoria mesmo, a gente tem muito que aprender. Muito obrigado por você estar aqui, né, dispor do seu tempo. A gente sabe que não é fácil, né, também dispor, um pessoal pequenininho igual a gente. Imagina, somos nós três. Mas estar aqui com a gente, né, bater esse papo, que as portas estão abertas para você voltar, para a gente estar batendo mais Com papo certeza. e falar muito mais coisas, porque
realmente 1 hora é muito pouco tempo para a gente falar, aprofundar, né? De repente, Mas no fica próximo papo, vem É, só com assunto família. só com um assunto Isso, mais específico. específico, Agora o pessoal já conhece, já é da casa, já a gente pode vir com um assunto bem específico mesmo, Isso. se aprofundar, né? Que eu acho que vai ser muito edificante para muitas pessoas. Aí eu dou a palavra para você, né? Agora, porque já atravessei já. Aí, E você fica à vontade para fazer suas Amém. considerações. Eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade, né, que um dia nós não conhecíamos a Jesus e foi apresentado para nós. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, se amanhã eu e você amanhecer vivo, acordar, né, com vida, muitas pessoas, essa hora está tendo o velório de alguém que morreu na madrugada. Fez planos, acordou, não acordou, morreu. Acabou. Então, se amanhã você acordar, entenda que Deus está te dando mais uma oportunidade para você corrigir os erros de hoje, de ontem. Então, cada vez que você ouvir algo do Evangelho, agarra, põe em prática. É difícil lutar contra a carne? É. O pecado vem, mas você vai vencer. E a recompensa é a vida eterna para a sua vida. Imagina quando você morrer. O que vai acontecer quando morrer? Obedece, procura conhecer o Evangelho. Procure conhecer, praticar, que eu tenho certeza que você vai ter uma mente transformadora. A chegar ao ponto de que Paulo fala, quando ele estava preso em Roma, ele escreve aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, versículo 8, que os nossos pensamentos, que ocupem a nossa mente, seja tudo que é bom, agradável, perfeito, amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso seja o que ocupe a vossa mente. Então, muitas vezes, a nossa mente ela vai se ocupar do que eu vejo e do que eu ouço. Então comece a peneirar o que você vê e o que você ouve. Vai gerar algo em você diferente. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado ao Ativa Pira. E segue o Ativa Pira aí, hein? Segue todo mundo curtindo, todo mundo seguindo. Marque os seus amigos, compartilha agora. Faz o seguinte, faz uma lista com 15 pessoas e manda um link e pede para ela curtir o Ativa Pira. Tá bom? Show de bola. Show de bola. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos. Até semana que vem.